Fala inconformado! Seja muito bem-vindo a esse vídeo, onde eu trago para você reflexões profundas para você se tornar uma pessoa de mais alta performance e encontrar o seu verdadeiro propósito e entregar o seu melhor a cada dia. Cada dia importa, cada pessoa importa. Então aqui eu quero trazer reflexões profundas para você poder se tornar um profissional muito mais bem pago, um empresário que cresce continuamente sua empresa, mas principalmente uma pessoa que vive uma vida digna, uma vida extraordinária, porque a cada dia você entrega o seu melhor, seja no seu relacionamento com sua família, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, na sua empresa, seja com seus amigos, onde quer que você estiver, vivendo seu propósito e vivendo uma vida extraordinária. Nessa manhã eu vou trocar aqui as reflexões, vou começar com um livro, inclusive eu recomendo demais, Responsabilidade Extrema. Você quer se tornar um líder de alta performance, você precisa ler, porque antes de liderar os outros, você precisa liderar a você mesmo, tá? Então esse livro é muito, muito bom, eu estava terminando ele, terminei. E logo no final ele traz algumas reflexões e algumas perguntas que eu achei muito interessante sobre a questão de como lidar com determinadas situações mais complexas, às vezes conversas mais difíceis que você tem que ter com liderados. E aí eu parei para pensar, e lendo aqui as orientações, uma das primeiras dicas que eles trazem é sobre o ensaio. Você vai ter uma conversa difícil com uma pessoa, ensaie conversas difíceis. Olha que interessante, eu nunca tinha isso. Eu particularmente não lembrava de ter escutado isso, sobre você ensaiar, você treinar antes de ter conversas difíceis. Às vezes, para você que está escutando, ter conversas mais difíceis é difícil. Então você não está praticando ainda com isso. Como é que você faz? Você ensaia essas conversas com uma pessoa que possa representar a pessoa que você vai conversar. Isso é bom. Você pode fazer o ensaio. Tem dois tipos de ensaio. Um ensaio prático, né? Você chama uma pessoa, senta e vamos trocar uma ideia para ensaiar como se fosse se eu fosse fazer na prática com outra pessoa, com a pessoa que eu vou falar. E o ensaio mental. E uma das coisas que eu acho incrível do ser humano é o ensaio mental, que é você ensaiar na sua mente um cenário, e aí você pode também ensaiar cenários mais difíceis, mais complexos, cenários, ou seja, prejudiciais, então cenários que são que vão exigir mais de você, para que você esteja de fato preparado para isso. Isso é muito bom. Você se prepara a história do treino, você treina, treina, treina para que o jogo seja muito mais fácil do que o treino. O treino é mais difícil do que o jogo. Mas o que eu acho muito legal, e que ele estava falando aqui sobre esses ensaios, essa prática, esse treino, que nada mais é do que levar você de fato à alta performance. Existe um livro que fala sobre as 10.000 horas de prática, Deliberate Practice. Depois pesquise esse termo, tá? Deliberate Practice. Para você praticar continuamente, para que você se torne muito bom em algo. Não existe você ficar bom em algo sem você praticar. E olha que interessante. O cérebro ele funciona de tal forma que as conexões neurais existem. Nós temos bilhões de neurônios, tá? Mais de 80 bilhões de neurônios. É uma loucura o que existe aqui. Capacidade que Deus nos deu. Mas existe algo que acontece, é que quando você começa a praticar algo, existem conexões neurais que você antes não tinha. Vou te dar um exemplo. Matheus não sabia andar de bicicleta. Aí você começa a andar de bicicleta. E aí você não tinha essas conexões neurais que faziam você ter um movimento de andar de bicicleta. E à medida que você vai andando, você vai criando essa conexão e ela vai ficando cada vez mais forte. Olha que interessante. Então, no nosso cérebro existem várias conexões neurais que você ainda não tem. No meio do seu cérebro, que eu ainda não tenho, e que ela só vai existir à medida que vai ser desenvolvida uma nova habilidade, um novo comportamento. Mas à medida que você repete, 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 ensaia, ensaia, pratica, 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 treina, 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 essa conexão neural vai ficando mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida, mais rápida. A história, por exemplo, você vai dançar. Vou fazer uma dança, Matheus. E aí você vai fazer uma dança, então você é todo duro, os homens, todo duro, né? Parece um robô. E à medida que vai praticando, vai soltando, vai soltando. A conexão neural, para gerar aquele movimento no corpo, ela vai ficando o quê? Mais fluida. Isso é maravilhoso. Então, o ensaio, e aí é aquela questão, não sei se você sabe disso, mas o cérebro não sabe distinguir o real do imaginário, do imaginado. Então, quando você tem um ensaio mental, você consegue replicar uma prática real. E aí você vai criando essa conexão neural, vai tornando mais forte. Quer ficar bom em algo? Pratica pra caramba no físico, na vida real, e pratica na cabeça também, para que você fique muito bom nisso. Então, essa é a primeira reflexão aí para você, tá? E aí logo depois ele trata um pouquinho sobre a questão da liderança, né, que é o tema principal do livro, mas ele fala mais no sentido de você liderar a si mesmo, e se você tiver uma pessoa que está te liderando, ela não está fazendo o trabalho dela, você o lidera. Achei interessante essa reflexão que ele trouxe
sobre você liderar a própria pessoa que está liderando, como uma forma de não se colocar na posição de vítima, mas, poxa, se a pessoa não está fazendo o trabalho dela, como meu líder, eu vou me liderar e vou a liderar, não no sentido de faça isso, 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 não. Mas você me permite fazer isso, você me permite ir até aqui, você me permite fazer dessa forma, porque você vai pedindo espaço e vai acabar que você vai fazer, tá? E ele termina com uma reflexão muito profunda, achei incrível. E para terminar essa parte do estudo mesmo aqui, do livro, a reflexão que ele passa é de que toda vez que você tem a pergunta que tem aqui, ó, quando um líder erra, né, o que é que você faz? Primeira coisa é que você precisa se responsabilizar, né? Todos nós somos seres humanos, nós erramos. Então, um líder que não se responsabiliza, ele é um líder fraco, um líder inseguro. A insegurança, né, ela vem muito quando você não sabe pedir ajuda. Por exemplo, existe um conceito de que se você é líder, você tem que saber de tudo. Bullshit, mentira, besteira. Quem sabe de tudo? Ninguém, né? Então, você precisa buscar informação, buscar conhecimento, mas também você precisa saber pedir ajuda. Parte do processo de liderança é também buscar ajuda. E quando você tem vergonha de pedir ajuda, é como se batesse a sua porta dizendo você é inseguro. Forte essa aqui. Essa aqui é muito boa. Quando você não sabe pedir ajuda, ele fala, passa uma imagem de um cara arrogante e inseguro demais para pedir ajuda. Isso é um sinal de insegurança não pedir quando você precisa de ajuda com algo. Então, eu achei legal a comparação para você trazer para sua vida, para minha vida, para sua vida, que é, imagina um cara que vai para o campo de batalha, ele não sabe mexer na arma. E ele está liderando uma tropa. Imagina o que vai acontecer com essa tropa. Primeiro que ele não vai saber liderar, segundo que ele vai morrer, terceiro que todo mundo vai morrer também. Então não tem como. Você, para poder utilizar as ferramentas, para você ter impacto e resultado, você precisa saber utilizar as ferramentas. Para saber usar as ferramentas, você precisa estudar sobre elas, precisa pedir ajuda para poder se aconselhar e melhor utilizá-las. Para que você mantenha a sua vida, para que você replique, ela multiplique e para que você ajude as pessoas que estão com você. Faz sentido ou não? Então pedir ajuda é parte do processo de crescimento. Quem não pede ajuda é inseguro demais. Tem medo de parecer burro. É melhor você parecer ignorante em algo do que você morrer por não ter pedido ajuda. Sim ou não? Perfeito. Então, isso é muito bom. Basta você perguntar. Tenha um ciclo. Tenha mentores. Tenha mentores. Eu, Matheus, já investi, né? Mais de 100 mil reais em mentorias. Mais de 100 mil reais em mentorias. Estou sempre lendo, estudando. E aí, o nosso time na nossa empresa, as pessoas ficam comprando cursos, ficam estudando continuamente, porque esse é parte do processo de crescimento. Se você não está buscando ajuda, nem direcionamento, tem mentores, você muito possivelmente está ficando para trás. Então, ter mentores é a forma de você acelerar, de fato, ter resultados cada vez mais rápidos. Quer, de fato, alcançar níveis maiores profissionalmente, financeiramente e em qualquer outra área da vida, tenha mentores, pessoas que são melhores do que você em algo, para que você possa pedir ajuda. Isso é parte do processo de crescimento. Isso é muito importante. Não fazer isso mostra uma insegurança e aí você tem que lembrar da sua identidade. Aí agora eu já vou pular aqui para a Bíblia. Então, as reflexões que eu fiz aqui na Bíblia foi de Marcos 6. E aí é a nossa maior autoridade, que é Jesus, nosso mestre. Então, interessante nessa reflexão, Marcos 6, foi que eu me atentei muito a Jesus em Nazaré. O que acontece de Jesus, o próprio Deus, na terra, na sua cidade natal? Quando ele vai para Nazaré, ele é chamado para ensinar nas sinagogas, onde tinha muita proclamação da palavra, onde tinha muito ensino, né? E aí lá na sinagoga, Jesus, ele começa a ensinar com tal sabedoria, com tal conhecimento, que as pessoas se espantam. Falam assim, cara, como assim? Quem é esse cara? O que está acontecendo? Como é que essa autoridade que ele tem, esse ensino, vem da onde? Ele não é o filho da Maria, não? Do José? Ele não é o irmão de Tiago, de Judas, de Simão? Ele não é irmão daquelas meninas ali, não? O que é isso? As pessoas começam a questionar tamanho conhecimento. Não é aquele que era carpinteiro, não? Que é aquele menino que passava aqui, ficava correndo aqui de um lado pro outro. Tal. E as pessoas não entendem quem é de fato Jesus, não entendem a sua identidade. E aí é interessante porque a palavra fala que e escandalizavam-se nele, no versículo 3. Mas Jesus lhes dizia, o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E aí, a passagem continua e Marcos utiliza uma palavra muito forte, porque ele fala assim, e ele não podia fazer ali nenhuma obra poderosa.
Jesus não podia fazer uma obra poderosa? Claro que não, ele poderia fazer o que ele quisesse, ele é Deus. Quando ele fala podia, e aí aqui tem um discernimento, que é sobre ele não queria fazer ali uma obra poderosa. Ele decidiu não fazer. Por quê? Por causa da descrença. E aí eu comecei uma reflexão. Falei, caramba, quais são os lugares que eu ando? Eu ando em lugares de descrença sobre a minha identidade e sobre a minha capacidade, ou lugares que reforçam quem eu sou? Perfeito? Porque se você anda em lugares que tem uma descrença sobre quem você é e sobre a sua capacidade, muito possivelmente você vai repetir isso. Jesus é uma autoridade e Jesus é o nosso mestre, Jesus é o próprio Deus. Então, ele entendia ali a dinâmica e ele decidiu não fazer obras poderosas ali. Tanto que continua e fala, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. Para Jesus, normal. Né? E admirou-se da descrença deles. Essa parte ela termina com Jesus se admirando da descrença deles, porque eles estavam se admirando de Jesus, e depois Jesus se admira deles e fala, cara, como assim vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui no reino de Deus? E aí, isso na sua própria terra. E ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Então ele saiu fora e foi ensinar em outros lugares, onde as pessoas queriam, estavam com fome. E aí tem outra passagem que fala que Jesus veio para os que são enfermos e não para os que são e justos. Quando Jesus se encontra com Mateus e os cobradores de impostos na sua grande mansão, tem uma passagem que fala sobre isso, no livro de Mateus, exatamente porque os fariseus começam a questionar por que ele estava se reunindo com pessoas que eram tão descredibilizadas na sociedade. E aí Jesus fala que ele veio para os que são doentes e que têm fome, não para aqueles que já são justos. Mas isso era uma ironia com os fariseus, porque os próprios fariseus se achavam justos. Então a pergunta que eu tenho é assim, você está andando em ambientes que potencializam a sua identidade e a sua capacidade, ou você está andando em ambientes que descredibilizam quem você é? Ponto de atenção. Anota essa. Pega essa. Então, primeiro você é chamado de louco, depois você é chamado de gênio. Então, muitas vezes, essa história de você estar numa região, num bairro e tal, as pessoas não acreditam em você, e aí você é encontrado como louco, você precisa se dissociar desse pensamento para que você possa atuar na sua máxima performance, crescer, gerar contribuição social, e aí depois as pessoas vão olhar e falar assim, caramba, esse cara realmente ele conseguiu. Muitas vezes é assim que acontece. Então, nessa reflexão me chamou muita atenção, porque o próprio Jesus se admirou da descrença e não realizou obras poderosas ali. Então, as próprias pessoas nem tiveram a opção de ver o que Jesus tinha a capacidade de fazer, porque elas mesmas já não estavam acreditando. E eu acho interessante isso. Você precisa se rodear de pessoas que, de fato, lhe impulsionam. E, às vezes, você vai estar perto de pessoas que não te impulsionam, e faz parte da jornada, mas você precisa ter cuidado com o seu ciclo íntimo, para que você não seja você não absorva esse nível de pensamento e assim você não consiga mais agir com confiança, ousadia e coragem, que é o que Deus pede para a gente na palavra o tempo todo. Agir com confiança, com coragem, com ousadia. Assim como ele fala lá em Josué, Josué capítulo 1, versículo 9, tá? Que ele fala para Josué ser forte e corajoso. Eu já não lhe ordenei isso, para você também. Ser forte e corajoso. Eu já não lhe ordenei isso. Então, a palavra traz essa reflexão poderosíssima. E me chamou muita atenção. Essa passagem é muito conhecida, onde Jesus é rejeitado na própria terra, mas me chamou muita atenção exatamente porque ele mesmo olha e ele mesmo se espanta, né? Ele mesmo fala que se admira com essa descrença. Então você precisa realmente buscar estar nos ambientes certos, mas lembrando que tudo começa com essa força interior que Deus já te deu. Então você precisa primeiro acreditar na sua identidade, quem você é, a imagem e semelhança de Deus. Você é fértil e você veio para multiplicar e subjugar na terra. Então essa identidade não foi nenhum homem que te deu, mas sim Deus. Então se nós não fomos feitos para agradar a homens, nós somos feitos para agradar a Deus. E temos que saber nossa identidade. Eu e você temos que saber a nossa identidade de filho amado, colocado aqui nessa terra para poder frutificar e tendo um talento inato à nossa identidade para poder ajudar outras pessoas. Anota essa, porque isso aí vai fazer a diferença, não só no seu dia, mas no seu caminho. No momento que eu comecei a entender quem eu era, eu comecei a me dissociar de determinadas amizades
que me faziam, na verdade, não me potencializar, mas atrasavam o meu crescimento para poder estar em novos ambientes, me desenvolver e buscar, de fato, ser uma pessoa melhor e, de fato, buscar contribuir. Sabe quando você sabe que tem um potencial, mas não está utilizando? É exatamente isso que aconteceu comigo. E eu via que, na verdade, faltava a minha iniciativa. O problema não eram as amizades. O problema era, de fato, eu escolher ter um novo caminho. E foi exatamente isso que eu fiz. Anos depois, pessoas próximas, ciclo social, olham e falam assim, cara, como tu mudou, cara, como tu teve resultados, meu irmão, como é que tu fez isso? Eu tive uma situação num evento, a gente faz muito aqui eventos presenciais, eu faço muito eventos presenciais para empresários e tudo que querem crescer o seu negócio digital. Eu estava num evento, e aí minha mãe chegou no evento. Na hora que ela entra, ela olha, ela passa um tempo assim olhando, senta, e aí num determinado período, no momento ali do evento que eu dou uma, saio, o pessoal está escrevendo, fazendo na apostila, ela fala assim, filho, meu Deus, parabéns. Então aquela sensação de orgulho de tipo, caramba, aconteceu. Muitas vezes você vai ter pessoas ao seu redor que vão depois chegar e falar assim, aconteceu, caramba, parabéns. E que elas não imaginavam a magnitude que você poderia alcançar. Mas Deus já sabe de tudo. Então você precisa acreditar no que Deus já te entregou. Isso aqui é poderosíssimo. Se você está pegando, comenta aqui embaixo o seu maior insight. E aí logo depois, na palavra, em Marcos, Jesus vai fazer a escolha dos 12 discípulos e envia eles para poder pregar a palavra de Deus, para curar enfermos, né, tirar demônios na vida das pessoas. E é interessante porque quando você está formando a sua tribo, você precisa treinar essas pessoas, seus discípulos, né? Você precisa treinar as pessoas que estão ao seu redor, os seus liderados. Jesus treinava os dele. Jesus treinava continuamente, dava exemplos. Ele estava no meio do grupo. E ele colocou a galera para praticar. Tem tudo a ver com o que a gente estava vendo no livro, Responsabilidade de Cinema. Vai praticar. E começou a enviá-los de dois em dois e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem para sua jornada, senão somente um cajado, mas que fossem calçados com sandálias e que não vestissem duas túnicas. E aí diz que pregando que os homens se arrependessem, eles pregavam que os homens se arrependessem, e eles expulsavam muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. Incrível, maravilhoso. E a última parte é a morte de João Batista, a descrição da morte de João Batista, que era um profeta, aquele que abriu o caminho para Jesus. E João Batista, ele traz, né, na verdade, essa reflexão traz a morte de João Batista por Herodes, que era, de fato, um governante na época, que foi morto. João Batista foi morto exatamente porque Herodias não queria que ele vivesse, porque ele falava exatamente de um caso, como se fosse de uma... Aconteceu uma traição, né, uma traição relacional, conjugal, naquela época entre Herodes e Herodias. E aí aqui é interessante porque ele fala, João fala exatamente que não era lícito Herodes ter Herodias como esposa, porque Herodias era esposa do seu meio-irmão, tá? E aí, o que eu achei interessante dessa história é que, se você ler na Bíblia, no versículo 14, tá? E aí, resumindo a história é exatamente essa, Herodes tinha uma esposa e Herodias era a esposa do seu meio-irmão. E aí os dois decidem se separar para ficar juntos. Que lindo! Não, né? Estavam causando um caos na sua família. E João, ele ficava exatamente... Herodes respeitava muito João, é um homem sábio e tudo. Mas João falava que não era lícito esse relacionamento e falava isso. Só que Herodias odiava João e pediu para cortar a cabeça dele. Ela só conseguiu isso depois que a sua filha, ela fez meio que um teatro ali, uma dança. Até tem alguns que acreditam que foi uma dança ali muito sexual. E aí Herodes falou, você pode pedir o que você quiser, eu dou até metade do meu reino. E aí a mãe da menina pediu a cabeça de João. E aí ele ficou entristecido, mas fez isso. Só que o ponto mais importante que me chamou a atenção é o que o desejo sexual faz com você. O desejo sexual desenfreado, pornografia, desejo sexual por outras mulheres, ele literalmente quebra e mergulha em profundidade do poço da escuridão, da morte, com o seu propósito. Então, o desejo sexual, ele interrompe continuamente o seu crescimento, o seu propósito, a sua vida. Seja homem, seja mulher, tá? Porque aqui são os dois casos, tanto ela quanto ele. Mas, independente de qual gênero, se você é homem ou se você é mulher, o desejo sexual, ele te faz perder a razoabilidade.
o desejo sexual te faz perder o seu propósito. Cuidado com isso. E quando eu falo desejo sexual, o desejo sexual desenfreado. Aquele em que você começa a olhar para a grama do vizinho, aquele que você começa a olhar para fora. Você não está olhando mais para o seu relacionamento conjugal. Você não está olhando para sua esposa, para o seu marido. Você não está olhando para o seu namorado, você está olhando para fora. E isso te faz perder, com certeza, a razoabilidade e te faz perder o seu propósito. Então, muita atenção a isso, porque o mundo que a gente está, já no maligno, mas não temos porque eu venci o mundo, palavra de Jesus. Mas o mundo que a gente está, ele tem muito apelo sexual. Então você precisa estar muito ligado ao que você vê, ao que você está continuamente colocando atenção. Coloque atenção em Jesus, coloque atenção nos seus estudos, coloque atenção em crescer e contribuir para fazer a diferença. E aí, insights poderosos? Comenta aqui embaixo, quero saber qual foi o teu maior insight. E quero saber se, de fato, você está comprometido em viver uma vida extraordinária, porque essa vida extraordinária começa com as suas decisões e, de fato, com você agindo de maneira diferente para ter novos resultados. Tamo junto e conformado. Excelente dia. Te vejo no próximo vídeo.